dia, como vão? Agora mais energizados aí depois de um café, né? Isso é importante. É um prazer para mim estar aqui no evento, é a segunda vez que eu venho para o Congresso dos Plásticos. Queria agradecer ao Alfredo, toda a organização, Edilson, todos os responsáveis por trazer essas discussões muito relevantes para a temática não só dos plásticos, mas também temática dos mares, que é a minha praia, né? Eu sou lá do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e, há aproximadamente 2 meses, sou o ponto focal da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, que foi um processo que a gente construiu junto com a Unesco para trabalhar essa questão dos oceanos de uma forma bastante ampla. A minha fala vai ser diferente da fala que eu fiz há 2 anos aqui, na qual eu falei um pouco dos problemas, das origens, dos fluxos que o lixo tem no mar. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os encaminhamentos, sobre os processos de discussão no nível internacional, nacional e dentro do próprio setor da indústria, né? Então, eu vou começar trazendo para vocês um panorama internacional e vocês vão ver que a discussão dessa temática ela data da década de 60, da década de 70, embora ainda a questão dos resíduos sólidos e do plástico, especificamente dentro do contexto dos resíduos sólidos, não tivesse tão explícita. Então, essas discussões internacionais que vieram sendo feitas desde a década de 60, como o Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo em 72, depois a Rio 92, a Rio mais 10 na África do Sul e a Rio mais 20, de novo aqui no Rio de Janeiro, né? Elas fizeram com que a gente cada vez mais internalizasse, e quando eu digo a gente, eu digo a humanidade, né? Para vocês terem ideia, no Rio de Janeiro a declaração foi assinada por 179 países. Então nós temos aqui um movimento que visa internalizar na sociedade algumas preocupações, dentre elas essa temática que a gente está tratando aqui. Ou seja, não é uma novidade, né? Mas é um tema que, nos últimos anos, ganha uma dimensão enorme e envolve a sociedade de um jeito que nunca tinha envolvido. Então, o que acontece? Quando a gente olha a Agenda 21 Mundial, que foi um documento produzido em 92, em seu capítulo 17, que já trazia um olhar específico para os oceanos, né, a gente vê que, dentre várias coisas que são ditas nesse capítulo 17, você tem aqui um destaque para a questão do lixo e especialmente dos plásticos, mas também envolvendo metais e outros compostos que acabam indo parar nos oceanos. O entendimento dessa questão não estava amplamente compreendido, mesmo na academia, né, mesmo nas universidades, no conhecimento científico. Só que o tempo passa e, em 2015, se cria uma agenda mundial para o ano 2030, né? Essa agenda com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, dentre esses objetivos, surge o Objetivo 14, especificamente relacionado aos oceanos, que traz, dentre as suas metas, uma especificamente relacionada à qualidade do oceano, que envolve ali detritos marinhos e a poluição por nutrientes. Dentro de detritos marinhos, é um termo equivocado, né? Não é o melhor termo para isso, mas estão incluídos os resíduos sólidos e o plástico e os microplásticos. Então, essa temática começa a ganhar uma dimensão. Isso aqui é um movimento do Sistema das Nações Unidas que vem, de uma certa forma, convergir ações que datam lá da década de 70, como a Convenção de Londres, né? Que proíbe, de uma forma muito explícita, o alijamento de produtos artificiais, produtos sintéticos, no mar, em qualquer local, né? Então, esse é um fenômeno que já vem sendo pensado desde aquela época, mas que não tinha ganhado uma dimensão. Ou seja, o setor do transporte marítimo sabia disso, conhece essa questão, né? Como também colocado aqui na Marpol essa convenção, mostrando que resíduos orgânicos podem ser lançados no mar, obviamente, um navio de cruzeiro produz uma série de resíduos, e esses resíduos orgânicos são lançados de uma forma organizada, controlada no mar. Mas a matéria plástica não pode ser lançada em nenhuma localidade. O problema é que elas são, né? E aí que a gente tem que entender por que elas são, o que motiva essa atividade e aí descobrir formas de combater. No caso da navegação é muito simples. Destinar resíduo num porto de chegada é muito caro, né? Então, existe hoje uma tendência de se criar uma taxa
única, independente da quantidade de resíduo que você traz. Isso faz com que você não tenha necessidade de aliviar a sua carga antes de chegar num porto, né? E aí o que acontece? Essas iniciativas internacionais, elas passam por uma discussão em mares regionais, por exemplo, o Caribe, o Mediterrâneo, e esses mares regionais, desde a década de 70, começaram a organizar essa discussão dentro de uma lógica muito interessante, que se chama da fonte para o mar, source to sea, né? E esse GPA, que é um programa internacional que faz essa conexão, pensando as bacias hidrográficas com todas as ocupações humanas, né, que ocorrem, e a sua canalização, a canalização dos nutrientes, dos poluentes orgânicos, do esgoto e dos resíduos sólidos para o mar. Então, esse é um movimento que vai ter uma reunião logo, logo, como eu vou mostrar para vocês. Vários arranjos, como esse que eu coloco ali, a Parceria Mundial Global para o Lixo nos Mares, uma plataforma que qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer governo pode fazer parte. O governo brasileiro é signatário e participa das discussões, né, que trabalha em cima desses arranjos produzidos aí pelos mares regionais, por esse aprendizado que foi feito. Nesse sentido, a gente tem um amadurecimento dessa discussão, e aí eu já vou chegando num ponto crítico, né, dessa discussão, que é a presença do NOAA, que é um órgão nos Estados Unidos responsável por questões dos oceanos e da atmosfera. E o NOAA passa a pautar essa discussão, né? Em 2011, naquele evento ali, o 5º Congresso Internacional de Lixo nos Mares, se propõe a fazer uma discussão profunda, envolvendo vários setores, e lança uma estratégia chamada Estratégia de Honolulu. Por acaso, o evento foi lá no Havaí, né? E aí, o que acontece? Essa estratégia começou a abrir, tornar claros os caminhos possíveis estratégicos para se combater essa questão, que foram maturados e revisados no 6º Congresso Internacional, que foi realizado em San Diego neste ano. A estratégia de Honolulu tem várias estratégias, vários passos, mas os 3 principais são aqueles que estão em negrito ali em cima, que é reduzir a quantidade que entra por terra, basicamente 80% do lixo que chega no mar chega por terra, atividades em terra, reduzir a quantidade que entra no mar por atividades realizadas no próprio mar, como a pesca, né, a navegação, e, como foi dito anteriormente pelo Jaime, a questão da retirada do lixo que já está no mar, né, que é uma coisa bastante complicada e, normalmente, muito cara. Não, mas essa estratégia ela amadurece essa discussão e é a base para uma série de movimentos. Eu estou mostrando isso para vocês verem que esse tema é um tema que está sendo discutido em várias escalas e em vários locais. Então, nós temos aqui a União Europeia com uma série de diretivas, a Comissão de Oslo e Paris também com um movimento muito forte ali no Mar do Norte. Nós temos aqui os países de língua portuguesa produzindo, né, uma declaração aqui chamada de Dili, né, Declaração de Dili, que também aborda a questão do lixo no mar. O grupo dos G7 e G20 com uma ação fortíssima, incluindo já planos de ação para combate ao lixo no mar, incluindo financiamento internacional, né, criando, então, um entendimento de que chegou-se a um ponto que precisa de um equacionamento, precisa de uma ação concertada, organizada. E aí se entende que falta informação. Aí esse grupo, eu faço parte desse grupo que está discutindo essa temática desde 2012, né, o grupo de especialistas sobre aspectos marinhos da poluição, né, aspectos da poluição marinha, e agora a gente está aí, depois de produzir alguns relatórios, produzindo aquele último que trata da questão de como monitorar o lixo no mar. Então, a gente está fazendo uma harmonização dos métodos existentes para poder, então, dar orientação para os Estados-membros, para as ONGs, para as empresas, para quem quiser fazer monitoramento, fazer usando uma padronização mínima para se produzir uma informação que possa ser comparável. E aí surge hoje um movimento extremamente interessante. A sua primeira reunião foi em 2014, que é a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que passa a pautar a questão ambiental geral, né, no sistema das Nações Unidas. E, com isso, ela traz uma série de discussões específicas que viraram resoluções, são 3 resoluções já assinadas, que fazem com que os Estados-membros se organizem, entendam e comecem a pautar essas questões relacionadas a lixo e microplásticos. Tá certo? Nessas 3 resoluções, agora em fevereiro, março, vai ter outra reunião dessa Assembleia e, muito provavelmente, vai ter uma outra resolução, se não o esboço de uma convenção, que vai ter um caráter de mandatório, né, como as convenções têm. E aí se criou
aqui o embaixador Fernando Coimbra, à esquerda de vocês, né, como num momento importante, que é esse grupo de especialistas que está discutindo essa questão para pautar a UNEA a respeito dessa temática. E aí é muito interessante, né, a gente já teve uma reunião em Nairobi em março, abril, e agora vai ter uma outra em Genebra, no começo de dezembro. Bom, e a ONU tem uma campanha chamada Clean Seas, muitos de vocês já conhecem, provavelmente, e ela trata aqui algumas questões, inclusive algumas que podem ser entendidas como controversas, que leva, por exemplo, ao banimento de alguns produtos, né? E aí isso tem que ser discutido de uma forma bastante madura. O cume dessa discussão toda acaba sendo a Conferência dos Oceanos, que aconteceu ano passado. E eu falo isso porque, a partir dessa conferência, movimentos internos aqui no Brasil começaram a acontecer. Essa Conferência dos Oceanos, ela foi realizada no dia 8 de junho, Dia dos Oceanos, e ela usou uma estratégia muito interessante, que é permitir com que os países, as empresas, as ONGs fizessem compromissos voluntários. Então, você chega lá e fala assim, eu tenho minhas pernas, me permitem fazer tal coisa. Então, você se propõe a fazer. E depois você tenta fazer. O Brasil fez isso, né? Opa, fiz alguma besteira aqui. Né? Dos 1.400 compromissos colocados, 70 têm a ver com lixo nos mares. E aí eu dou uma paradinha, vou mergulhar um pouco no cenário nacional. Esse é o cenário internacional. Temos aí uma perspectiva para os próximos meses, com algumas reuniões importantes. Nas iniciativas nacionais, obviamente, temos aqui a Política Nacional e uma série de leis que resvalam nessa temática, como a Política Nacional do Meio Ambiente, as resoluções CONAMA 01 de 86, 237 e 97, que falam do licenciamento ambiental, enfim, uma série de regramentos. Mas a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que não foi criada pensando no lixo no mar, ela tem total aderência ao combate ao lixo no mar, né? Porque ela trabalha sistemicamente, e especificamente relacionado ao nosso tema, aqui temos aí a discussão do acordo setorial, a implementação do acordo setorial das embalagens, né, que está sendo conduzido pelo setor em parceria, aí, em conjunto com o governo. Então, é muito importante isso, né? E agora, trazendo um pouco do que o Jaime menciona em relação à educação, em 2013, nessa Conferência Nacional do Meio Ambiente, a temática já foi internalizada, mostrando o caráter relevante, essencial da educação, né? Vamos cuidar do Brasil pela educação, né? Então, o lixo nos mares foi colocado já em 2013. Esse foi o compromisso voluntário assumido pelo Brasil em 2017, né? Então, desenvolveram uma estratégia nacional de combate ao lixo marinho. Isso virou uma página lá no evento, né? No site do evento, e que teve consequências muito interessantes aqui no Brasil, né? E uma delas foi essa parte de baixo aqui, que foi a internalização dessa demanda no Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, 2017-2019, e a ação que foi colocada lá é a elaboração de um plano de ação para o combate ao lixo no mar. Ou seja, houve uma internalização no instrumento de gestão no território nacional. Percebe? Isso, então, está ganhando uma certa institucionalidade. Antes disso, no PAF anterior, isso não estava agregado, organizado. Por isso que eu coloquei esses bullets aqui, esses tópicos, para mostrar que houve uma certa articulação dessa temática. E aí começou o movimento, né? Em novembro do ano passado, tivemos aqui o primeiro seminário nacional para discutir a questão, feito no Rio de Janeiro, no Maison de France, com a presença do ministro Sarney Filho, né? Tivemos ali algumas representações de vários estados e uma discussão bastante aprofundada. Foram 3 dias de discussão, temáticas, né? Discussões técnicas, e que levaram, então, a um mínimo nivelamento para se posicionar, então, em relação a essa questão. E aí surge o processo, né? O processo chamado Combate ao Lixo no Mar, é o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que começa com uma organização em Brasília, unindo vários ministérios, vários órgãos do nível federal. Cria-se uma comissão, essa comissão se reúne e se propõe um plano de trabalho, uma agenda, que vai culminar em 8 de junho de 2019 com o lançamento desse plano. É óbvio que um plano, para ser elaborado em 1 ano, basicamente, não é um plano ultra detalhado, né, com metas ultra específicas, né, é um plano mais conceitual, né, mais estratégico e não executivo. Mas o fato é que a gente está criando um momentum para se fazer uma ampla consulta popular, né, popular ou social, ou abrangente, que vai permitir com que todos os setores possam se organizar,
e pautar essa questão, né, e se colocar como entendem essa questão. E é muito importante que o setor, né, dos plásticos também se organize para fazer isso, né. Como uma síntese da agenda nacional, do caminho nacional, aqui que esse tema percorreu mais recentemente, começamos ali em 2015, então, em base de 2 ou 3 anos, o tema ganha uma dimensão que não tinha antes. É muito recente isso. Isso faz com que a gente também tenha que aproveitar algumas janelas de oportunidade que tem, para que a gente consiga criar um instrumento acolhedor, integrador, estratégico, né, que faça com que os diferentes setores se integrem na busca de soluções para essa questão. Tá? E aí que vem um passo interessante, que é um desdobramento dessa discussão toda, que é a reflexão sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, plano do Estado de São Paulo, né? Então, nós temos lá um Plano Estadual de Resíduos Sólidos que agora tem um capítulo sobre lixo no mar. E, nesse capítulo, tem 2 metas singelas, que é propor a discussão em nível de município e em nível de outras políticas públicas. Simplesmente assim. Até que ponto o lixo, né, no mar afeta a sua atividade, afeta a unidade de conservação e por aí vai, né? Então, é importante que essa reflexão seja estimulada. Além disso, no dia 6 de dezembro, lá no Sesc de Bertioga, né, lá em São Paulo, vai ser assinado um convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e o Instituto Oceanográfico, lá onde eu dou aula, né, para a elaboração desse Plano Estadual de Combate ao Lixo no Mar. E teremos, muito provavelmente, a presença do Miguel, né, lá pela Plastivida, mas representando o Fórum dos Plásticos por um Mar Limpo, para trazer o posicionamento, a visão do setor em relação às preocupações de um plano como esse, né, e como que esse plano, a princípio, o que ele deve evitar fazer, né, no sentido de agregar o setor produtivo nas discussões. E aí vem um pouco desse histórico do setor produtivo, né, da relação, né, pelo menos aquela que eu tenho mais proximidade, que nasce com base num convênio, né, que foi estabelecido em 2012 entre a Plastivida e o Instituto Oceanográfico da USP. E, desde lá, né, a gente começou a entender um pouco melhor essa questão, promover uma discussão um pouco mais ampla, né, fizemos coletas, fizemos relatórios, fizemos icebergs mostrando a questão do lixo ser um item evidente, mas que tem outros poluentes que estão no ambiente que precisam ser equacionados também. Por isso que a agenda é um mar limpo, né? E o lixo, ele é a ponta do iceberg, a ponta do novelo, a partir da qual a gente vai, então, tentar resolver essas questões todas. E é muito interessante porque ele tem um apelo social, tem um apelo para a comunicação muito importante. E a gente tem essa oportunidade de trabalhar isso. E por aí vai, fizemos várias atividades de educação ambiental e cria-se, em 2016, com vários signatários, vocês vão se identificar aqui muito provavelmente, né? Eu não estou muito familiarizado com as siglas, né? Eu sei que tem representação aqui do Sul, do Rio de Janeiro, né? Tem empresas, tem sindicatos e associações que criam um Fórum dos Plásticos por um Mar Limpo, com a perspectiva de agregar essa energia, agregar esse setor para entender, se nivelar em relação a esse conhecimento e, então, criar um posicionamento unificado, harmonizado para abordar essa questão e se posicionar frente a esses movimentos, como eu estou relatando para vocês, né, que o setor produtivo em nível internacional já está fazendo. Aí cria-se uma estratégia de educação chamada Entendo Lixo, que nasce nas Olimpíadas e que se perpetua em várias outras escalas. Então, temos atividades em escolas, temos em atividades com professores, com alunos, na praia, enfim, uma série de atividades que são muito importantes, como o Jaime mencionou, né, a educação, o papel da educação. Criamos, recentemente, eu estava falando agora há pouco com o comandante Carlos Leite, da Secretaria Executiva da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que lança essa cartilha, né, dentro da coletânea Amazônia Azul, chama Mariana e a Batalha contra os Supermacabros. Ela teve um pré-lançamento o mês passado e agora vamos ter aqui uma homenagem à Mariana, que é uma menina, né, de 5 anos, que nas Olimpíadas, ela tinha 5 anos, ela pediu para limpar uma praia, né, Miguel? E daí a gente pegou e foi limpar a praia com ela lá, e disso surgiu essa coisa. Como que uma menina de 5 anos promove uma mudança dessa, né? 5 anos. E daí surgiu essa oportunidade de fazer essa história em quadrinhos. Eu tenho aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, ela é bem engraçada, bem interessante, mas a gente não tem ainda uma tiragem grande, porque não tem a versão final, essa é a versão beta.
e é uma ferramenta importante para se dialogar com o público infantil. E ali o livro, né, do entendimento, Lixo nos Mares, do entendimento à solução, que está nos seus momentos finais de edição, né? Está na minha mão para fazer a revisão. E aqui o manual Perda Zero de Pellets, que foi também produzido por esse pool de instituições, né, no âmbito do fórum, para trabalhar essa questão da perda zero, que é algo que está na mão do setor. O setor tem governança para trabalhar isso. E tem muita condição, porque não é uma questão extremamente difícil, extremamente cara, extremamente complexa de se fazer, né? Uma situação perfeitamente possível de ser equacionada, e o setor, ao fazer isso, ele demonstra um engajamento estratégico e importante para combater a questão do lixo nos mares, embora os pellets, se você for relativizar, a quantidade em termos do que se tem de lixo no mar é muito pequena, mas é uma coisa importante. E agora, no dia 12 de novembro, daqui menos de um mês, vai ter um evento em São Paulo, no Instituto de Engenharia, que é justamente para começar a aproximar o setor desse processo de construção do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Nesse evento, vai ter um representante da ACC, o Stuart Harris, que vai trabalhar ali, trazer um pouco dessa discussão internacional, mas, principalmente, a gente vai ter o Ministério do Meio Ambiente e o MDIC como participantes dessa comissão e como interlocutores que o setor pode se valer para poder, então, dialogar dentro desse plano. Então, já foi feito um convite a todos os signatários do fórum, né, e agora, então, esse processo vai começar a ganhar uma dinâmica, né, acho que o Miguel vai comentar um pouco depois, para que a gente consiga ter um evento bastante denso do ponto de vista do seu significado enquanto participação do setor nessa discussão relevante que tem que ser feita no Brasil, né? Seguindo o movimento que está sendo feito internacionalmente, né? A ACC já fez isso, a Plastics Europe também, e a World Plastics Council também. Então, tem um plano estratégico para trabalhar essa questão. É fundamental, isso está na agenda, né? Trazendo para vocês aqui, e desculpa a quantidade de texto, já estou terminando, e desculpa a falha de tradução, né, que está bilíngue quase aqui, mas esse aqui é o posicionamento trazido pelo setor plástico durante a última reunião do grupo de especialistas em lixo nos mares, em que esse posicionamento é colocado de forma bastante clara. Então, temos ali, esse grupo de especialistas ele deve ter aderência à resolução, né, porque o grupo começou a entender que ele, né, começou a pensar em fazer coisas para as quais ele não tinha sido criado, né? Então, era uma preocupação. A segunda, né, que essa solução para o problema global, né, e mais especificamente do lixo plástico, deve ser visto no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, e da Agenda 2030. Para solucionar o problema do lixo nos mares, é necessário solucionar o problema de gestão de resíduos, inclusive, não só, né? Gestão dos resíduos é um tema relacionado aos níveis municipal, subnacional e nacional, obviamente, e é importante essa articulação. Vou fechar isso nos últimos 2 slides. O tema da produção de plásticos necessita ser desacoplado do tema do lixo nos mares, uma vez que há uma argumentação muito forte de que, se há uma tendência de aumento da produção de plásticos, haverá uma tendência da quantidade de lixo no mar. É um enredo, é um discurso que existe, né? Mas isso só acontecerá se a torneira estiver aberta, né? O cuidado deve ser tomado quanto às terminologias utilizadas, tipo reciclável, né, o que é realmente reciclável, biodegradável, né, e ao desenvolvimento de definições comuns. A análise de ciclo de vida deve ser aprimorada, como mostrado aqui hoje, né, comparando plástico com outras coisas, né, com papel, com vidro. Uma grande variedade de soluções são necessárias para resolver esses desafios postos pelo lixo no mar, desde o desenvolvimento de tecnologia até outras questões relacionadas à própria gestão, e há necessidade de suporte a uma hierarquia de soluções holísticas para a gestão de resíduos sólidos, né, que inclua a recuperação do lixo. Aí é basicamente a leitura da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, por fim, o setor privado está desenvolvendo inovações e formando recursos humanos ao redor do mundo para auxiliar na solução do problema. Isso é um comprometimento do setor, tá? E aí, basicamente, tem a ACC, a Plastics Europe e a World Plastics Council. Bom, o que vem pela frente? Em nível internacional, temos 4 grandes reuniões aí, né,
essa revisão intergovernamental do GPA, desse Global Program of Action, né, relacionado às fontes terrestres de poluição. Vai ser em Bali, eu vou estar lá representando a delegação brasileira. Vamos ter também essa conferência sobre economia azul, que vai tratar muitas soluções tecnológicas para o combate do lixo no mar. Isso vai ser em Nairobi, em novembro. Eu vou estar lá também representando a delegação. Esse grupo, essa reunião do grupo de experts vai ser realizada em Genebra, em dezembro, e a UNEA, que está prevista para março, no Quênia. Então, esses são é o roadmap aí para a discussão internacional. E a discussão nacional, nós temos o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que vai estar na rua, lançado publicamente no começo de novembro, quando passar as eleições, o Plano Estadual de Combate ao Lixo no Mar e o Seminário por um Mar Limpo, que eu mencionei para vocês, dia 12/11, em São Paulo. Todos estão convidados. Fechando, então, esse raciocínio, a gente tem que entender que o lixo no mar é um desafio e uma oportunidade. Vocês concordam? É um desafio, é um problema, mas também abre-se espaço para uma série de oportunidades. Então, ali, pensando esse aprendizado que pelo menos eu vivenciei nesses anos de convênio, né, em contato com o setor, que eu não tinha antes, né, fica claro assim uma linha de raciocínio. Não deve ter lixo no mar, incluindo plásticos. Isso é uma unanimidade. Né? Ninguém discorda disso. Mas eles estão lá, né? E causam impactos variados e significativos, como já foi mencionado aqui. Isso requer ações da cadeia de valor, mas também de outros setores, do poder público e dos cidadãos. O setor plástico não deve negar, evitar ou apenas reagir à questão. Ele deve usar esse conhecimento e suas capacidades para ativamente contribuir para a solução. E isso está, de fato, acontecendo e maturando. Então, pensando em ações, a gente pode resumir um pouco desse caminho, né, ainda que não altamente detalhado, alguns tipos de passos que podem ser dados, como a articulação e a harmonização do setor para participar da elaboração do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Isso, para mim, é fundamental. E eu falo isso porque você já viu alguém propor o banimento de cigarro em função do argumento do lixo no mar? Bituca de cigarro é um item muito mais abundante no mar do que canudo. Por que se propõe o banimento de canudo e não banimento de cigarro? Uma das explicações é como o setor está organizado, como que o setor se coloca. É claro, tem outras questões comportamentais aí, mas é uma questão a se discutir. Então, o setor ele precisa estar coeso para poder assimilar as questões e se colocar de forma bastante madura, produtiva, né, corresponsável. É natural, né? Implementar o programa Pellet Zero, como já mencionei, apoiar atividades educacionais continuadas e estruturantes, e não pirotecnia, não ações pontuais que não tenham continuidade, promover o controle social e apoiar ações para combater o lixo no mar. Isso significa, em outras palavras, por exemplo, apoiar municípios na gestão dos resíduos. Promover desenvolvimento tecnológico e design de produtos para facilitar a reciclagem, reduzir a geração de resíduos e compartilhar boas práticas e iniciativas inovadoras. Isso pode ser feito, como temos aí o programa aí, Tampinha Legal e vários outros que são feitos de alguma localidade, eles precisam ser do conhecimento de todos, né? E aí um portal, uma forma de divulgar isso é fundamental. Nesse sentido, dá para a gente sistematizar, né, agregando ao que o Jaime mencionou, que o lixo no mar é um sintoma de uma sociedade insustentável, né? Em várias coisas equivocadas acontecendo. É uma medida dessa entropia do sistema socioecológico. A entropia é uma medida da desorganização. O sistema é muito complexo e ele pode ter falhas. E se tiver uma falha, seja no nível do catador, seja no nível da prefeitura, seja no nível da pessoa que não fez a sua, né, separação, que não limpou o seu resíduo de uma forma adequada, há um problema. E aí há uma falha, há uma perda. E esse item vai para o mar. E no mar ele vai durar, ele vai causar impactos, né, e ele vai ser disperso. Tudo aquilo que a gente já sabe e vê todo dia no Facebook ou na TV, né? Esse é um fato, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter algumas atitudes. E eu trago, né, para essa discussão uma reflexão sobre o tipo de postura que a gente tem que ter, né? Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, né? As coisas estão tão complicadas, tão difíceis, né? E a gente se resigna e pensa, de repente, né? Poxa, dos males que venha o menor, né?
Só que eu acho que a gente pode ter uma postura um pouquinho diferente, um pensamento um pouco diferente, mais aguerrido, mais proativo, e pensar isso, dos mares, ou melhor, né? Então, esse é um comprometimento que a gente tem enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto país, enquanto humanidade. A gente se comprometeu a zelar por esse ambiente, a gente se comprometeu a zelar por isso, porque vocês não sabem disso, mas no começo desse ano, uma tese de doutorado feita aqui na PUC, Marcelo, aqui mesmo, né, por uma aluna de doutorado, ela chegou à conclusão de que o mar, para o Brasil, representa 19% do PIB. Toda a riqueza gerada pelo mar no Brasil, seja transporte, turismo, óleo e gás, pesca, aquicultura, biotecnologia, 19% do PIB. Até onde eu sei, eu pude ouvir, a agricultura equivale a 24%. Ou seja, o mar é muito importante. O mar, ele regula o clima. O mar faz chover, o mar faz não chover, o mar faz chover muito, né? Santa Catarina que o diga, né? Recentemente tivemos aí eventos climáticos extremos. Isso tudo está em jogo quando a gente fala dos oceanos, e a gente precisa, enquanto sociedade, entender essa importância e começar a trabalhar de uma forma um pouco mais organizada para defender esse ambiente, para trabalhar em cima dessas questões, mas de uma forma bastante madura e sensata, pensando também no bem-estar do ser humano, né? E o bem-estar do ser humano passa, inclusive, pela percepção de que o ambiente marinho é um ambiente sadio. E, nesse sentido, eu posso trazer para vocês, aí eu vou fechar com esse número, um aluno meu de doutorado lá da Federal do Paraná, lá de Pontal do Sul, ali na Baía de Paranaguá, na saidinha da Bahia, tem um município chamado Pontal do Sul, Pontal do Paraná, né? E um balneário chamado Pontal do Sul. Pontal do Sul não produz lixo nos mares, não produz lixo para o mar, mas ele recebe muito lixo que é produzido no interior da Bahia, especialmente no município de Paranaguá. Esse lixo ele vai com as correntes e é depositado ali em Pontal. E esse meu aluno fez uma estimativa, fazendo cenários de aumento da quantidade de lixo, né? Ele usou fotos e perguntou para as pessoas em que situação aquelas pessoas iriam deixar de ir para a praia, né? Se deixariam de ir e em que situação. E daí a estimativa, para encurtar a história, a estimativa foi que Pontal do Sul, dobrando a quantidade de lixo que tem hoje lá, perde 8,5 milhões de dólares por ano, né? Para uma cidade pequena como Pontal do Sul, dá para você imaginar o tamanho do prejuízo, né? Pessoas que vão deixar de gastar, né? De comprar coisas, picolé, né? Comprar no mercado, pagar aluguéis, usar as pousadas, botar gasolina. Enfim, esse dinheiro vai para outro estado, né? No caso, era Santa Catarina, né? Os turistas tendiam a mudar para Santa Catarina. Enfim, é uma questão muito séria, a gente precisa entender isso para poder se posicionar. Em suma, era isso, fico à disposição, e a gente pode, então, conversar um pouco mais sobre isso no debate que vai ter, né? Elucidando algumas reflexões específicas, talvez, aí, o tema dos canudos é interessante, porque o canudo, na verdade, ele passa uma mensagem simplista, que não é nem um pouco simples, né? Na verdade, o banimento do canudo encurta todo um raciocínio que é privado da sociedade de poder fazer escolhas, né? De poder olhar o canudo e falar, não, eu preciso, eu vou usar, ou não, eu não preciso, eu não vou usar, né? E isso elimina possibilidades de aprendizado que são fundamentais para a gente evoluir enquanto cidadãos. Então, tem várias iniciativas no Brasil trazendo essa proposta, e eu acho que, além de pirotécnicas, elas são desvinculadas de um entendimento um pouco mais sistêmico do problema que a gente tem com relação ao lixo no mar, tirando um pouco o foco do principal problema, que tem a ver com a gestão de resíduos, a incapacidade das prefeituras de fazer uma estratégia de coleta seletiva e alimentando uma economia circular. E aí o setor produtivo tem um papel tremendo, né? E aí é só surfar essa onda. Obrigado.